9h18, de volta ao vivo para todo o Brasil pela nossa Rede Vida de televisão com o nosso Mais Vida desta sexta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil. Ó, beijo carinhoso. Somos sobreviventes de final de novela. A gente tem final de novela, né? Mas o pessoal que está aqui com a gente está curtindo. Eu assisto Mais Vida. Eu também não, porque eu estou trabalhando, né? Pois é, mas agora a gente tem para você aí de casa, gente, dicas de saúde. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, Dani? Diabetes. É isso mesmo, Fabinho. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, o problema já atinge mais de 42 milhões de pessoas. 42 milhões, gente, é muita gente. Na América Latina e em até 2040, olha só, essa estimativa é que vai ultrapassar os 69 milhões. Dá para acreditar? Né? 69 milhões até 2040. E apesar da alta prevalência do diabetes, a doença ainda gera muitas dúvidas. É verdade. E isso acontece porque os sintomas são absolutamente imperceptíveis, leves no início e se confundem com o de outras doenças. Daí a importância, né, dos exames periódicos para o diagnóstico precoce da doença. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o diabetes, nós recebemos agora, aqui no Mais Vida, a endocrinologista e metabologista, a doutora Kátia Seidenberg. Bem-vinda, boa noite, doutora Kátia. Prazer recebê-la aqui no nosso Mais Vida, viu? Tudo bem? Tudo bem. Principalmente quando a gente vai ajudar muitas pessoas que estão em casa e nem sabem que tem o diabetes, né? Exatamente. Vamos começar explicando o que é o diabetes para eles? O diabetes nada mais é do que o açúcar elevado no sangue. E o problema é que, como vocês disseram, realmente não traz sintomas. E é uma doença silenciosa. Esse açúcar sempre alto no sangue vai trazendo muitas complicações. É isso. Agora, quais são os principais sintomas? Eu sei que é sintomático no início, mas depois se percebe alguns sintomas e que indicam que é diabetes. Quais são eles? Sim, nós chamamos dos polis. Poliúria, a pessoa faz muito xixi. Polidípsia, a pessoa bebe muita água porque tem muita sede. E polifagia, a pessoa sente muita fome. Então, é sede, fome e excesso de diurese. Além desses três sintomas polis, a pessoa se sente cansada, fadigada, dependendo do nível que já esteja a glicose no sangue, pode ter já turvação visual. É muito frequente quando abre o diagnóstico a pessoa estar com alguma infecção junto e isso está contribuindo para ficar muito alta a glicemia. Então, geralmente através de alguma infecção que a pessoa acaba percebendo que está com a diabetes, porque ela mantém aquela glicose em torno de 100 e pouco, vem uma infecção, vai para uns 300, aí não tem como fugir de todos esses sintomas. Entendi. Agora, a gente tem alguns tipos de diabetes, né? Sim. Quais são esses tipos e o que diferencia um tipo do outro? Certo. Na verdade, existem muitos tipos de diabetes. Eu vou me ater aos principais, tá? E eles perfazem a maioria dos tipos. O diabetes tipo 2 é o tipo mais comum e engloba aproximadamente 90% dos casos. É o diabetes que costuma aparecer na pessoa já após os 40 anos. É muito relacionado à obesidade, de novo, 90%. Em mais de 90% dos casos é correlacionado à obesidade, tanto que existe o termo diabesidade. E nesses casos, em geral, nós não precisamos usar insulina, tá, para o tratamento. O outro tipo mais comum é o diabetes infantil, que é o diabetes tipo 1, e no qual geralmente a pessoa rapidamente precisa usar insulina. Existe uma destruição do pâncreas por anticorpos. Agora, quem tem maior risco de ter o diabetes? No caso, por exemplo, eu vou perguntar primeiro dos sexos, masculino ou feminino. Existe essa diferenciação? Não existe diferenciação. Não e tem. mesmo na questão da obesidade?
mesmo na questão da obesidade, é relacionado à obesidade, tá? Não é mais prevalente num sexo ou no outro. E a obesidade, no caso, é aquela obesidade mais pesada, mais mórbida, ou ela pode ser em qualquer obesidade, desde que você esteja acima do seu peso? Pode aparecer, inclusive, no sobrepeso. No sobrepeso. Já no sobrepeso, não precisa nem ser obesidade. E existe um tipo de obesidade que é mais propícia ao aparecimento do diabetes, que é a obesidade que a gente diz visceral, é aquela obesidade em maçã, que fica realmente concentrada na barriga, porque essa gordura na barriga dificulta o funcionamento da insulina, o que leva a diabetes. Doutora, o que é o pré-diabetes? O pré-diabetes é o estágio anterior à diabetes. Na realidade, é um contínuo, evolutivo que, após um tempo, se nada for feito, vai acabar virando um diabetes. Então, nós consideramos um pré-diabético. Então, assim, falando agora dos valores. Uma glicemia de jejum normal é até 99. Entre 100 e 125 é o popular pré-diabético, que nós médicos chamamos de intolerante à glicose. E o diabético é quando essa glicose é acima de 126. A gente tem, acho que, as imagens para poder mostrar, para ilustrar melhor para quem está em casa conseguir entender, né? Fica mais fácil. Vamos colocar no vídeo, por favor, produção? Isso. Certo. Então tá aí, né? Aquela numeração que a senhora estava falando, não é isso? Coloca nos monitores para a gente aqui embaixo também, que é para a doutora poder explicar. Aqui atrás, isso. Aqui tá bem melhor para mim, me desculpa. Imagina. Então, uma pessoa foi o que eu saudável relatei. tem menos de 100. Menos de 100. Isso em jejum, tá? O pré-diabético entre 100 e 125 e o diabético acima de 126. Tá? Agora, a gente leu aqui uns dados no início da sua apresentação que são alarmantes. 42 milhões e até 2040, 69 milhões de pessoas podem ter diabetes. Isso. É a falta do diagnóstico? E como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito pela glicemia de jejum, então são 2 glicemias de jejum acima de 126, não é só uma dosagem que nós fazemos, nós sempre confirmamos o diagnóstico. Ou então, nós fazemos um teste que chama teste de tolerância oral à glicose. O paciente, ele toma um xarope com uma dose fixa de glicose e, conforme o resultado, 2 horas depois que toma o xarope, o normal é ficar até 140. O intolerante, o pré-diabético, fica entre 140 e 199 e o diabético vai ultrapassar 200, tá? Uma coisa importante ter em mente é o seguinte, uma pessoa não diabética nunca vai ter uma glicemia superior a 200. Então, se você tiver uma glicemia casual, como estava na última linha, acima de 200, isso também é altamente... já vai fechar o diagnóstico de diabetes. Então, tem esse teste que pode dar esses resultados, mas se você não fez o teste e aí tem continuamente acima de 200... Sim, em qualquer momento do dia. Tá? Entendi. Agora, como que a gente faz esse diagnóstico, né, para a pessoa? O diagnóstico, bom, só através de exame de sangue, não tem outro jeito, tá? E o exame de sangue pode ser normal, né, solicitado pelo médico, o paciente vai até o laboratório e colhe. E tem também um aparelhinho que é muito conhecido, chama glicosímetro, que é esse aparelhinho aqui. Vou mostrar esse? Sim. Com esse aparelhinho, você pega aqui a lanceta, fura o dedo do paciente, eu não vou furar aqui para não ficar sangrando, tá? Fura o dedo, coloca uma fitinha que mede, uma fitinha aqui, que está aqui dentro a fitinha, e aí aparece aparece o resultado. Então,
muito frequentemente existem essas campanhas que são para fazer screening de diabetes em metrô e etc. E aí esse exame acaba sendo feito e isso é uma grande oportunidade de diagnóstico para as pessoas, né? Certo. Pois é, você que está aí nos acompanhando, se não fez o seu exame, tem que fazer. Aquele, só para complementar essa informação, aquele que a senhora falou do xarope é um que você faz num centro de diagnóstico. Você toma um xarope, fica um tempo... Fica 2 olhando, horas. não é isso? Eu fiz esse daí. Isso, tem que ser agendado, tudo. Tá. Nós começamos sempre pedindo a glicemia de jejum, tá? Isso. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com esse papo, né, parceira? Ó, agora a gente continua falando sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para o diabetes com a endocrinologista e metabologista, doutora Kátia Seidenberg. Certo, parceira? Ó, eu tô fazendo meu teste aqui. Ah, você já fez o seu teste? Ela fez uns 5 furos em mim, não saía sangue, gente. Eu sou um unicórnio, eu tenho um glitter dentro de mim, não é? É muito profundo o seu vaso. Olha só, aqui o meu deu 90, tá 90. vendo? Então ela picou aqui, ó, fez com essa gotinha de sangue do nadinha de nada, ó, gente, pouquinho, tá vendo? Colocou aqui na fitinha e aí dá o resultado. Muito prático. Agora, isso, né? prático, ô, doutora, que nem aqui no caso dela não tem, não, deu baixo, Deu normal. deu normal. Fala que tá baixo, não, sou saudável. Quem tiver, por exemplo, nos assistindo e tem diabetes e faz uso de insulina, esse uso da insulina é permanente? É para sempre? Nunca mais vai poder parar de utilizar? Na maior parte dos casos, sim, é para sempre, tá? Existem pacientes que estão com o pâncreas, que é quem produz a insulina, naquele funcionamento no limite, e que só vai precisar da insulina numa situação de estresse, por exemplo, de infecção. Mas a grande maioria das pessoas, o pâncreas é destruída pelos anticorpos, então realmente vai ter que acabar usando a insulina para sempre, tá? Vamos aproveitar e mostrar como que é uma insulina, Sim. né? Eu trouxe algumas canetas de insulina, porque existem dois jeitos de você aplicar a insulina. Pode ser com uma seringa, que é distribuída no posto de saúde, tá? Uma seringa clássica com uma agulhinha. E tem esse outro jeito aqui mais prático e que é muito mais fácil de aplicar. A agulha também é mais fininha, tá? Essa daqui é uma caneta que você compra o tipo de insulina que você quer, coloca aqui o frasquinho, aí vai colocar uma agulhinha na ponta. E isso, cada vez que a pessoa for aplicar, ela troca a agulha. Troca a agulha, sim, limpa a região que for aplicar com um álcool, certo? E aqui com a agulha. Aí coloca a quantidade de insulina que quer, o número de unidades, por exemplo, 5 unidades e aplica, tá? Então essas canetas aqui são todas muito parecidas, tá? Essa daqui, ela varia a cada meia unidade, então é muito bom para criança, né? Tem uma variação bem precisa. Essa daqui varia a cada uma unidade, tá? Mas são todas muito parecidas. Essa daqui é uma caneta descartável. Então, já vem com o líquido, com a quantidade de insulina, né? E quando termina a caneta, joga fora. Tá. Certo? Então, tem vários tipos, aí depende, é claro, né, o tratamento que você escolheu com o seu médico, né? Sim, o principal é ver qual é o tipo de insulina que foi prescrita, exatamente. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Olha aí, boa noite. Eu sou Francineuda, de Tabuleiro do Norte, Ceará. Doutora, nós podemos ficar diabéticas por conta de medicamentos? A minha glicose está em 105, já sou pré-diabética? Sim, existem alguns medicamentos. O mais conhecido deles, que aumenta a glicose, são os corticoides, tá? Então, então, assim, se por acaso essa glicemia, né, dela estiver em 105 porque está usando o corticoide, nós vamos ter que repetir esse exame,
num outro momento sem o uso do corticoide. Então, foi o que eu disse, 2 dosagens para fechar o diagnóstico. E também, uma outra coisa, 105 em jejum. Então, se ela tem 105 em jejum e dosamos 2 vezes isso e deu, realmente faz o diagnóstico de pré-diabetes. Então, só para a gente lembrar, o limite do pré-diabético, o normal é até 99 tá. E o pré-diabético é até 125. Então, já tem que ficar alerta ali, né? Exatamente. Temos mais uma pergunta. Eu me chamo Maximília, de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou diabética do tipo 1 e gostaria de saber se chás e farinha de banana verde e de maracujá ajudam a diminuir a glicose. A farinha da banana verde é muito rica em fibra, então ajuda a diminuir, assim como a glicose, assim como os alimentos integrais e tudo mais. Agora, jamais parar o uso da insulina porque está usando algum chá ou então algum alimento, não. Tem que usar insulina mesmo, mas é positivo usar coisas integrais. Ok. Agora, eu quero fazer uma pergunta que acho que todo mundo em casa já se fez um dia, né? Nós vivemos, principalmente quem está nas grandes cidades, num estresse fora do comum, né? Hoje não tem quem não esteja estressado. O estresse descontrola a diabetes ou promove para quem não tenha ter a diabetes? Sim, o estresse contribui para o aumento da glicemia. Mais uma vez, foi bem feliz o exemplo que eu dei do medicamento do corticoide. Quando nós estamos estressados, o nosso corpo produz mais corticoide e aí já está explicado o porquê sobe essa glicemia. Entendi. Entendeu? Muito bem. Bom, a gente esclareceu algumas dúvidas, a gente sabe que são muitas. O nosso WhatsApp aqui não para de tocar. A gente agradece o carinho de vocês, a audiência, as perguntas. Mas, infelizmente, o nosso tempo com a doutora Kátia acabou. Se você quiser entrar em contato com ela, vamos colocar o telefone dela aqui no vídeo. Ó. Tira uma foto aí, você já entra em contato com ela no telefone 11 5505 4849. Doutora Kátia, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha ajudado os nossos telespectadores, né, Fabinho? Verdade, é isso mesmo.